Ao senhor Nelson e dizer que nós vamos deliberar nessa comissão sobre a auditoria. Tá? É um compromisso da comissão. Nós estamos ouvindo aqui argumentos fortes demais. E isso tem que ser feito. Faz parte do trabalho dos parlamentares e podem contar com a Comissão de Direitos Humanos nessa questão. Viu? Meu amigo Nelson Morales, vou pedir para que você fale. Eu sei que você tem muito a falar, mas em 3 minutos, porque eu estou quase mastigando a mesa aqui já. Pretendo ser objetivo dentro do que eu tenho a dizer. Eu sou Nelson Morales Júnior, sou quilombola do Quilombo do Carmo, do interior de São Paulo. Nossa comunidade ela entrou com processo de reconhecimento em 1999, aqui pela Fundação Palmares. Na época que eu entrei com essa regulamentação, eu ainda, pela graça da dificuldade, eu era analfabeto. Eu tenho orgulho que quando eu coloquei... Eu pedi o reconhecimento da minha comunidade, foi com esse polegar direito, porque eu não sabia ler e escrever na época que eu estava lá. Nesse período todo em que a minha comunidade teve o reconhecimento, pediu o reconhecimento, eu fui à luta, ouvi, participei de inúmeros seminários, enfim, que foram colocados, né, com relação à nossa comunidade, os benefícios que teríamos. E quando eu percebi que nós estávamos, assim, não tínhamos condições de ter um diálogo franco, eu procurei, nesse momento, me alfabetizar. Eu entrei numa escola de alfabetização de jovens e adultos, me alfabetizei e cheguei na universidade agora, em 2012, pelo Enem, pelas cotas raciais, e sou o primeiro quilombola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora. E quando se coloca aqui que a questão está, que essa demanda e tal, toda essa construção que foi feita, com tudo isso que foi colocado, um documento só desconstrói tudo isso aqui. Isso daqui é uma declaração de autorização feita pelo diretor da Faculdade Nacional de Direito, que me retirou de um abrigo aonde estávamos alguns alunos da universidade, onde estavam as pessoas de rua e alguns drogados que a prefeitura estava gerando, porque nós não tínhamos alojamento e nós não tínhamos alimentação dentro da universidade. E aqui está, é um documento oficial, original, dado pelo diretor da Faculdade Nacional de Direito, onde ele diz bem claramente aqui, olha, o mesmo ficará alojado em caráter absolutamente excepcional, precário, no pátio interno, embaixo da mesa de sinuca. É onde eu estou morando na universidade. Nós oficializamos a CEPIR, está aqui as datas, eu tenho todos os documentos aqui. Oficializamos a CEPIR com cópia para todos os setores da CEPIR, todos. Inclusive Palmares, todo mundo sabe lá e tal. Tivemos como resposta e tal que a CEPIR é apenas um órgão administrativo e não teria como deliberar. E, portanto, eu estou nessa situação até agora. Eu cheguei aqui nessa Comissão de Direitos Humanos hoje, aqui, por obra e graça, que ontem eu passei por vários sindicatos ontem no Rio de Janeiro, que eu estou morando lá, e aí, por intermédio da Conlutas e por intermédio do Sindespretro, eles pagaram a minha passagem aqui. Eu cheguei no aeroporto, para vocês terem uma condição, eu vim tão desesperado que eu cheguei no aeroporto hoje, eu troquei o bilhete de R$2 desse ônibus por um disco, que eu sou músico e tal, porque eu não tinha condições nem de ônibus para chegar até aqui. E eu cheguei. E é essa condição que nós estamos morando. Então, em qualquer lugar do mundo onde existe o Estado Democrático de Direito, quando uma pessoa vem a público e diz que as políticas públicas estão aplicadas e não se aplicam, isso se chama-se prevaricação. É prevaricação, quando você coloca o seguinte, olha, a política pública está sendo executada. A bolsa de R$900 de Romec não está sendo executada. Eu não recebo essa bolsa. Eu recebo R$500 da universidade para mim estar no Rio de Janeiro, que eu não tenho alojamento para mim morar, para mim andar de ônibus e para mim se alimentar no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos no dia 19 e meu dinheiro já acabou. Eu tenho que vender os meus discos, inclusive eu faço até uma convocação das pessoas que estão aqui presentes, que se pudesse colaborar em comprar os discos que eu vendo na rua, e nem no Rio posso trabalhar, porque trabalhar na rua lá no Rio, eles também vão tocar a minha música na rua para ganhar algum, aí vem a fiscalização e fala que eu estou interrompendo o trânsito, não posso. Então é essa a condição em que nós estamos lá, entendeu? Eu não estou aqui, Edmilton sabe, ele me conhece há muito tempo. Nós, desde 95, a gente construiu, junto com ele, a CONAC. A gente sabe muito bem todas as demandas que estavam lá, mas vir a público e dizer que uma política pública está sendo executada de real e direito e de fato e não está, sabe, é de nos causar indignação.
certo? Então, ontem, eu, vendo a minha situação, os meus colegas de turma, sabendo que eu viria aqui hoje na Comissão de Direitos Humanos, eu vou finalizar a minha fala, espero que a presidência não leve que seja um caso pessoal, mas foi uma discussão da minha turma ontem lá, entendeu? Se ontem essa casa aqui aprovou, você está entendendo que os desvios morais têm que ser curados, então a gente tem que colocar também, ampliar a cura, você está entendendo? Para prevaricação, para insensibilidade, para insensatez de quem está no governo, entendeu? De vir a público e dizer que essas políticas estão sendo executadas, implantadas e não estão. Essa que é a grande verdade dos fatos. Então, agradeço aí ao pastor Marco Feliciano por essa gentileza de quebrar o protocolo e deixar que eu viesse a público, certo? Mas isso não pode, você está entendendo, sequer deixar. E já que você está sendo aberto a auditoria para que isso seja feito, eu sou um dos principais denunciantes dessa auditoria e eu tenho todos os documentos do que eu estou dizendo em mãos. Inclusive a resposta da CEPIR, do qual ela diz o seguinte, que ela não é um órgão executor e ela, por simplesmente, ela reconhece publicamente, você está entendendo, que o nosso estado do Rio de Janeiro é grave, porém ela não pode fazer nada porque ela é um órgão administrativo, não é executor do projeto. Então, é só isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigado pela liberdade da fala. E aquele que quiser me ajudar, estou aqui depois à disposição para me dar uma força aí, para me voltar para o Rio, que eu não tenho nem dinheiro da volta. Obrigado. Fica tranquilo que você não vai ficar nem... Você vai ter dinheiro até para almoçar hoje aqui, viu, Nelson? Nelson, a sua fala é bem-vinda a essa comissão. Aqui é a Comissão de Direitos Humanos. É aqui que os brasileiros têm que ter vez e têm que ter voz para se falar. Está aí, ouvimos argumentos do governo que faz e ouvimos aí, como eu disse, a ponta final que diz que não faz. Para isso, a auditoria operacional vai ser deliberada por essa comissão e vamos pedir aí para que todas as pessoas tenham bom senso e colaborem. Só queria fazer um pedido a você, Nelson, como você vai voltar para a universidade, desfaça essa mentira lá para mim. Nós não aprovamos nenhum tipo de cura aqui ontem, não. Isso é conversa da mídia. Não, eu sei, não, eu entendi. Olha, eu só quero que você... Viu? Não, eu trouxe, inclusive, a minha fala final foi exatamente isso, porque não se trata, na verdade, de coisas pessoais, entendeu? Então, como se, na verdade, se apresentou-se um projeto, então, ou seja, a outra ponta, você está entendendo, que contradiz, na verdade, é o direito à contradição. Sim. Eu acho que aí é que surge, na verdade, a possibilidade que a sociedade reflita junto com seus representantes, você está entendendo, a determinação daquilo que ele quer. Né? O fato, por exemplo, de ser aprovado isso, mas o respeito ao diálogo, você está entendendo? Até o pessoal falou assim, né, pediu ontem, olha, aproveita e faz isso, faz aquilo lá, você vai estar com o Feliciano lá. Não é essa a minha intenção. Eu simplesmente sou um cidadão que respeito totalmente, você está entendendo, o Estado de Direito. Porém, perfeito, eu gosto muito do diálogo. E aí nós estamos com a sociedade para isso, pastor. Perfeito. Fique tranquilo que da minha parte não há nenhum tipo de constrangimento em debater o que foi aprovado ontem aqui na casa. Tá, só quero que, mais uma vez, pedindo para você falar para os universitários, que são meninos inteligentes, que analisem o que foi votado aqui na casa ontem. Ontem nós não votamos cura de nada. Nós temos aqui, eu recebi pelo menos uns 4 a 5 mil e-mails de meninos que querem ser tratados, estão se matando. E, pela determinação do Conselho de Psicologia Federal do Brasil, é o único do mundo, existe uma resolução que proíbe o profissional de tratar pessoas que busquem a cura para a sua angústia interior. Então esse projeto estava aqui há muito tempo, estava na comissão, foi votado, e a mídia coloca nomes que acaba destruindo. Tem um projeto lindo que passou aqui na comissão, em outra comissão semana passada, que é sobre o Estatuto do Nascituro. O nome é lindo. Aí a mídia colocou Bolsa Estupro. E aí pega, olha que desgraça que vira. Então, em nome de se sair na primeira capa do jornal, fazem um monte de mentiras que, na verdade, não deve ser feito. Lei da Palmada, que também não existe. A Lei da Palmada, um projeto que era até bonito, né? Um projeto tão bonito aqui, teve que sair porque a mídia colocou Lei da Palmada. O pai não pode mais dar um tapinha no bumbum do filho. Não existe nada disso. Era um projeto de lei que veio, inclusive, da presidenta da República. Teve que parar por influência da mídia. Então existe muita mentira no nosso país, e verdades como essa dos quilombolas, que tem que ser dita, não tem ninguém aqui para saber. Eu acho que tem um monte de imprensa aqui me esperando. Eu duvido que seja para o assunto dos quilombolas. Eu duvido que seja para esse assunto aqui. Senhores, muito obrigado a todos. Quero agradecer a todos vocês.
Agradeço a participação dos senhores convidados, demais presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião.